Bem-vindo aí à nossa primeira aula do módulo 1. Vamos falar da descoberta da eletricidade. Vamos ter algumas aulas teóricas, mas isso é de grande importância para envolver você no mundo da elétrica, né? Você está tendo essa formação aí através do nosso centro de formação em eletricidade e creio que isso é, vai ajudar muito na sua carreira profissional na área de eletricista, ou se você está querendo aprender para ter conhecimento e para melhorar suas habilidades em outra função. Mas vamos lá, no início o homem dominava o quê? O único poder que o homem dominava era o fogo. Estou falando dos homens das cavernas. O único poder que o homem conseguia dominar da natureza era o fogo e ele observava um poder que nós dominamos bem hoje, que é a eletricidade. Ele observava isso através de quê? Através de relâmpagos. E não tinha nenhuma outra forma do homem ter contato com a eletricidade, né? E que poder que era esse? Esse ele era o poder que estava lá nos elétrons, no átomo, né? No átomo que tem os seus elétrons que giram em torno dele. A eletricidade está aqui nos elétrons e um homem iria passar a dominar muito esses elétrons e é essa ciência e a eletricidade que nós vamos passar a dominar juntos aqui. Então vamos falar da descoberta do eletromagnetismo e o domínio da eletricidade. Na natureza também, o homem observava os ímãs naturais, que são rochas magnéticas, né? A magnetita é um mineral magnético formado por óxido de ferro, onde havia uma atração magnética aqui. Isso, o homem tentava entender isso, tentava entender os relâmpagos, mas o que eu falei era totalmente fora do seu conhecimento, do seu domínio. E também existia a eletricidade estática, que aqui na prática nós podemos passar um pente no cabelo e ele vai grudar uns pedacinhos de papel. Quem não fez essa experiência aí na época da escola, eu fiz muita experiência, é fantástico isso aqui. Isso aqui é a eletricidade estática. O homem ainda não conseguiu dominar a eletricidade estática. Na verdade, o relâmpago ele flui da eletricidade estática, né? O relâmpago o homem não conseguiu dominar ele ainda, mas nós dominamos uma eletricidade chamada eletrodinâmica, que nós vamos entender ao longo desse curso aí. Então surge aí essa eletricidade dinâmica, né? Essa chamada eletrodinâmica. Alessandro Volta, nascido aí em 1745 na Itália, foi um químico físico e pioneiro na eletricidade e da potência, acreditando como um inventor, ele é acreditado como um inventor da pilha voltaica. Então daqui nós já começamos agora a entender a origem de alguns nomes, não tem um nome aí, Volts. Volts veio de Alessandro Volta. O que ele inventou? Ele inventou literalmente a pilha elétrica, e a pilha de volta foi o primeiro gerador de eletricidade a ser criado, tendo sido inventado por volta dos anos 1800. Olha só, uma foto aí do invento dele, a pilha voltaica, né? Com alguns elementos químicos aqui, tudo, ele conseguiu gerar eletricidade. Mas o homem só deu um salto mesmo no domínio da eletricidade quando ele conseguiu associar o magnetismo à eletricidade em si. E aí vem uma teoria chamada eletromagnetismo, que é a origem do gerador elétrico. Então a relação entre o magnetismo e a eletricidade foi descoberta pelo dinamarquês Hans Christian em 1820. Aqui estão lançadas as bases do que seria o gerador elétrico, né? Então esse cara aqui, ele não é citado aí na eletricidade, mas ele lançou as bases do gerador elétrico. E o que ele fez? Ele pegou, olha, Hans Christian demonstrou a existência dessa interação a partir de um simples experimento. Que interação? Do magnetismo com a eletricidade. Então lançou-se as bases aí do eletromagnetismo. O que ele pegou? Ele pegou a pilha de volta, ele pegou um fio, ligou a pilha do polo positivo ao polo negativo e colocou uma bússola ali, gente, olha só que interessante. E quando ele percebeu que quando ele ligava essa pilha, no fio, essa bússola, ela orientava a agulha de acordo com o fio. Então ele percebeu o quê? Que estava sendo gerado um campo magnético nesse fio. Então aqui ele está percebendo que existia uma interação entre a eletricidade e o magnetismo. Tá aí o experimento. Isso aqui é uma imagem do experimento real, né, que está em algum museu aí na Europa. Então o experimento Hans Christian mostrava que a corrente elétrica gerava um campo magnético. Onde existe uma corrente elétrica, há
a geração de um campo magnético e vice-versa. É interessante isso, que aonde há um campo magnético vai ser gerada uma corrente elétrica também. Então isso, qualquer pessoa pode fazer esse experimento com a pilha. Se você colocar uma bússola e colocar uma pilha normal e ligar os fios, você vai ver que elas irão orientar de acordo com o fio, de acordo com o condutor elétrico. E aí nós vamos dar mais um passo. Em 1831, Michel Faraday, na Inglaterra, utilizou o núcleo de ferro e duas bobinas A e B para mostrar que a variação do fluxo magnético também gerava eletricidade. Então é o contrário do que o outro cara fez. Quando você varia o campo magnético, há a geração de eletricidade. Então eu vou adiantar aqui, isso aqui foi o equipamento que ele fez, né, dentro de laboratório. Observe que a eletricidade está toda dentro de laboratório. Então o que ele fez? Ele percebeu o seguinte, que tipo assim, tem uns ímãs naturais, se você pegar esse ímã e passar dentro de uma bobina elétrica, vai gerar eletricidade aqui nesse fio. Foi basicamente isso que ele descobriu. Esse fenômeno foi conhecido como indução magnética ou lei de Faraday. Isso aqui vai ser falado um pouco na elétrica, no dia a dia a gente não fala muito disso não. Mas está aqui um outro instrumento também, que onde passava a corrente elétrica nesse fio aqui, ó. Fechava o circuito aqui através do interruptor com a bateria. Aqui está um líquido condutor que é o... Esqueci o nome agora, que tem no termômetro lá. É aquele metal líquido que tem no termômetro. Ele vai conduzir eletricidade aqui e começava a girar aqui em torno. Então eles estavam fazendo experimentos. Observe que eles estão fazendo experimentos. Aqui tem o outro também. Quando girava essa roda aqui, ó, cortando um fluxo de campo magnético, gerava eletricidade, gerava os volts aqui. Então está tudo dentro de laboratório, pessoal. Esses cientistas estão fazendo isso dentro de laboratório, apresentando isso para a comunidade científica e o pessoal ficando de boca aberta, porque até então ninguém conseguia dominar a eletricidade. Eles estão dominando isso no laboratório. Então, partindo das experiências feitas pelos cientistas anteriores, aí aparece um próximo cientista, André-Marie Ampère, físico francês. Ele soube estruturar e criar a teoria que possibilitou a construção de um grande número de aparelhos eletrodomésticos. Aqui, ó, aí você lembra aí do nome Ampère. Nós vimos a Volta, o Alessandro Volta, que saiu os volts, agora vem André-Marie Ampère, que vem o nome Ampère. Esse aqui ele conseguiu criar um negócio mais na prática. Além disso, descobriu as leis que reagem às atrações e repulsões das correntes elétricas entre si e inventou o primeiro telégrafo. Olha só que interessante. A relação que existia entre magnetismo e eletricidade levou o Ampère a desenvolver esse equipamento. O primeiro aparelho que tirou a eletricidade dos laboratórios foi o telégrafo. Então, quando você colocava uma corrente elétrica que através da pilha de volta, passando por fio aqui, enrolado aqui, quando fechava o circuito, magnetizava aqui, aí aparecia o campo magnético e puxava essa palheta e começava tipo fechar um contato à frente. O outro aparelho foi o eletroímã, né? Que mesma coisa, quando você passava a corrente elétrica no fio aqui, gerava o campo magnético. Pensamos nisso tudo em um mundo que está sendo movido a vapor. Era o meio de transporte que existia. Ou era carro, ou eram as primeiras máquinas a vapor, aí, os primeiros trens a vapor. Tá vendo? O primeiro carro a vapor. Olha só que interessante isso aqui. O primeiro carro a vapor, cara. Isso aqui se movia a 5 km por hora. Então é uma coisa surpreendente a foto dele aí. Uma caldeira aqui. Era como se fosse um caminhão, né? Era usado para carregar algumas cargas. E tá lá o homem observando a eletricidade no mundo natural e dentro de laboratório começando a trazer isso para a prática através aí do pequeno eletroímã dentro do telégrafo. Pessoal, essa foi a nossa primeira aula de introdução aí ao mundo da eletricidade. Eu tenho certeza que você vai gostar muito e nós vamos caminhar aí e descobrir os próximos cientistas que trouxeram isso para uma realidade mais prática, ok? Obrigado aí. E fique conosco na nossa próxima aula.